O Laboratório de Estudos da Ásia ele foi criado em 2009, quando nós notamos a falta de cursos sobre a Ásia no Departamento de História e na USP em geral, né? Nós temos mais cursos sobre África, por exemplo, que sobre a Ásia, que é um continente que na antiguidade teve um peso imenso, né? E hoje em dia também está na dianteira aí, né, dos desenvolvimentos globais. Então, eu e o professor Peter Demant, que também trabalha com Ásia, nós nos reunimos, nós somos os co-coordenadores do Laboratório de Estudos da Ásia do Departamento de História. E nós procuramos atrair as pessoas que têm interesse em estudar ou discutir temas asiáticos. Nós temos dois principais tipos de atividades. Nós temos palestras abertas ao público em geral, inclusive a comunidade fora da USP, né? Nós chamamos especialistas e nós temos palestras, geralmente uma por mês, né? Sobre diversos países da Ásia. E para quem quer fazer pesquisa ativa sobre a Ásia, nós temos os grupos de trabalho. Nós temos 3 grupos de trabalho, são grupos de pesquisa, né? Temos o grupo de trabalho de Oriente Médio e Mundo Muçulmano, coordenado pelo professor Peter Demant. Temos o grupo de trabalho de Rússia e Ásia Central, coordenado por mim. E nós temos um terceiro grupo que chamamos de Ásia Geral, né? Que é toda a Ásia que não é nem Oriente Médio, nem Ásia Central, né? Então, Índia, China, etc. Então, as pessoas participam desses GTs e como é a dinâmica deles? Cada um desenvolve um projeto de pesquisa próprio, individual, cada membro. Nós nos reunimos geralmente uma vez por mês. Metade da reunião, as pessoas apresentam os seus progressos nas pesquisas individuais desde a última reunião. E na segunda metade nós discutimos um texto geral, que é comum a todos. Então, as pesquisas são desenvolvidas assim, tanto em nível individual, cada um, né, trocando ideia com os outros, quanto as discussões coletivas. Nós temos por volta de 20 e poucos membros ativos, né, que participam dos GTs. Agora, nós temos dezenas de pessoas que vêm às palestras, né? Então que gravitam em volta do LEA. Sim, nós dois que atuamos ativamente no núcleo e tem também o conselho diretor, que tem outros professores que também dão aconselhamento. Nosso objetivo é também produzir textos, artigos e livros sobre a Ásia, né? Os membros, individualmente, né, alguns são mestrandos, doutorandos, professores, nós temos a nossa produção, nós produzimos artigos em diversas áreas. Mas nós fizemos também um trabalho coletivo. Em 2011, nós publicamos o nosso primeiro livro reunindo artigos dos pesquisadores do LEA. Ele se chamou A Ásia no Século XXI, Olhares Brasileiros. Então reuniu trabalhos, eu fiz uma introdução sobre o desenvolvimento comparativo da Ásia e do mundo em geral, historicamente. Houve o Aniel Lima, que escreveu sobre China, ele é um mestrando que se dedica à China. Houve a Miriam Oliveira, que escreveu um artigo sobre Índia, a questão das migrações na Índia. E houve também o Vicente Ferraro, que trabalha com Rússia e Ásia Central e escreveu sobre o relacionamento desses países. Então, foi o nosso primeiro livro publicado e teve uma boa repercussão. Apesar de sermos do Departamento de História, né, e alguns têm uma visão tradicional de história, que a história só estuda fatos, acontecimentos mais antigos, né? Nós lá também tratamos de temas bem contemporâneos, né? Fazemos uma espécie de história do tempo presente. Existe uma corrente na história que se dedica a isso, ao estudo dos fatos bastante recentes. Então nós fazemos bastante discussões sobre, inclusive, a conjuntura asiática e, inclusive, nós editamos anualmente um boletim chamado Observatório da Ásia, que analisa os acontecimentos nos últimos anos nos principais países da Ásia. Chama-se Observatório da Ásia e ele pode ser acessado na página do LEA, que é bem fácil de lembrar, é www.usp.br/LEA, L-E-A. Eu, quando fui concursado para a USP,
em 2007, eu fui concursado para dar aula de História Contemporânea com ênfase em Ásia. E logo que eu cheguei, eu notei que praticamente não havia curso sobre Ásia, né, no departamento de História. Houve no passado, mas muito esporadicamente. Então a minha ideia era tentar colocar uma coisa mais sistemática. Então eu criei uma disciplina chamada História Contemporânea com ênfase em Ásia, me juntei com o professor Peter Diamandis, que também dá aula sobre Ásia, e criamos o laboratório. Então houve essas duas vertentes, criar uma disciplina que é ofertada regularmente, História Contemporânea com ênfase em Ásia, para isso eu fui concursado, e depois criamos o laboratório para servir também, não apenas a comunidade da USP, mas chamar inclusive gente de fora, para ver essa interação entre alunos, professores e a comunidade fora da USP. Muito poucos, praticamente não havia. Me disseram que havia no departamento um professor que trabalhava com a Ásia no sentido mais filosófico, das filosofias orientais, o professor Ricardo, mas praticamente não havia professores específicos de Ásia. Dentro da USP eu acho muito importante, porque nós já congregamos bastante pessoas que trabalham sobre isso, existem diferentes mestrandos, doutorandos que fazem trabalhos como nós vimos no nosso livro, trabalhos já de uma certa profundidade sobre a Ásia. De vez em quando vem a mídia e também contacta, né, para saber sobre os acontecimentos e aconselhar um pouco o que está acontecendo lá. Mas também a participação no LEA não precisa ser necessariamente de alguém que esteja ligado à USP, né? Vem muita gente de fora, principalmente para as palestras. As palestras têm um bom público, muita gente de fora que tem interesse. E tem pessoas de fora também que estão participando dos grupos de trabalho. Então, isso é uma interação interessante, né? Tanto para as pessoas da USP com pessoas que vêm de fora com uma bagagem interessante, quanto pessoas de fora que às vezes não têm um ambiente acadêmico, institucional adequado para desenvolver as pesquisas sobre a Ásia como gostariam. Então, a gente tenta fazer essa interface. É muito variado. Existe muita gente que terminou a universidade e está solta agora, né? Começou no mercado de trabalho, às vezes fora da sua área, não está trabalhando na sua área, mas gostaria de alguma maneira voltar a ter alguma orientação acadêmica. Esse talvez metade das pessoas que vêm é muito nesse sentido, pessoas que estão trabalhando agora, já terminaram a universidade, mas gostariam de alguma maneira ter um pé de novo na universidade, um pé na pesquisa acadêmica. E o LEA tem proporcionado isso. Tem a divulgação no site, nós mandamos também para outros meios eletrônicos, inclusive a FEFELESH, a comunicação aqui ajuda muito, né, porque a comunicação da FEFELESH espalha, né, pela comunidade na USP, mesmo fora. E também simplesmente cartazes, né? Cartazes na USP são muito eficientes, né? As pessoas ficam sabendo, e há um interesse muito grande sobre a Ásia. Como a Ásia está muito forte no momento, né? China, questão da China, Índia, desenvolvimento, crescimento econômico, a China de repente podendo voltar a ser a primeira economia do mundo, existe um interesse muito grande sobre a Ásia. Então nós notamos que mal colocamos alguns cartazes dizendo que vem algum especialista falar sobre China, sobre Índia, e já desperta muito interesse, e mais a divulgação eletrônica. O nosso intento é crescer, né? Nós temos uma pequena salinha onde não cabe nem todos, se vierem todos os laboratórios, mas é a nossa base, nós utilizamos o auditório grande da história, né, para fazer as atividades. E o nosso intento é crescer, mas não apenas crescer, nós gostaríamos também de catalisar uma certa união ou coordenação entre diversos laboratórios, grupos de estudo que de alguma maneira estudam Ásia na USP, mas individualmente. Por exemplo, tem grupos de estudos japoneses, grupos de estudos hebraicos, né? Então, existem diversos grupos que se dedicam a países específicos da Ásia ou alguns temas específicos da Ásia e que estão meio soltos na USP. Então, um grande projeto nosso também é tentar fazer uma coordenação sobre isso e talvez nós possamos vir a ter um verdadeiro centro de estudos da Ásia de grande porte, juntando todo esse material que já está espalhado aqui na USP.